Cheguei! Galera, voltando para a gente falar de calorimetria, agora falando de troca de calor especificamente, queria que você pensasse nas consequências da troca de calor. Como a gente viu na aula anterior, quando há diferença de temperatura entre os corpos, um corpo transmite parte da sua energia para o outro na tentativa do sistema entrar em equilíbrio. Pois bem, quando há essa troca de energia, essa porção energética, lembra, nós chamamos de calor. Por isso, a gente vai denominar de forma objetiva calor como energia térmica em trânsito. Pois bem, trocamos calor. E o que pode acontecer com esses corpos que trocaram calor? Tanto com o que recebeu energia térmica quanto o que perdeu. Uma coisa que é evidente, se o calor é uma porção da energia térmica, que é a energia de agitação do corpo, né, ao perder calor, esse corpo tende a ficar menos agitado. E como é que eu meço a agitação térmica de um corpo? Não é com uma escala de medida chamada temperatura? Da mesma forma, quando um corpo ganha energia térmica, ele não vai ficar mais agitado, portanto vai ter um aumento da sua temperatura. Então, o primeiro efeito que a gente percebe da troca de calor num sistema é justamente o efeito que, por consequência, nós vamos perceber a variação de temperatura. Agora, imagina que eu receba a energia térmica, eu recebo calor, e aí eu estou ficando cada vez mais agitado, cada vez mais agitado, cada vez mais agitado, e aí eu percebo que vai chegar uma hora que eu estou no estado sólido, por exemplo, e aí eu vou ficando muito agitado, muito agitado, muito agitado, e eu não consigo mais agitar porque eu estou aglomerado, está todo mundo travado à minha volta. Eu não consigo mais agitar, mas eu ainda estou recebendo energia. O que vai começar a acontecer? Eu vou desfazer esses aglomerados. E quando eu desfaço esses aglomerados, eu estou provocando o que a gente chama de fusão, ou seja, uma mudança de estado físico. Então a gente tem como consequência da troca de calor essas duas situações. E aí eu já posso te falar que para qualquer substância pura, quem está com a química em dia vai lembrar que acontece uma coisa ou outra. Eu não tenho como ter as duas coisas simultaneamente para substâncias puras. Quando eu promovo a variação da temperatura do sistema, eu digo que aquele calor que nós trocamos, ele vai ser referido, vai ser chamado de calor. Eu vou dizer que eu troquei uma quantidade de calor sensível, ok? O calor sensível, então, vai ser a quantidade de calor que está associado no momento da troca à variação da temperatura, a mudança do grau de agitação. Naquele mesmo esquema, quem ganha fica mais agitado, quem perde fica menos agitado. Em contrapartida, quando nós tivermos a mudança de estado físico, nós vamos dizer que houve uma troca de uma certa quantidade de calor latente. Por enquanto, só questão de nomenclatura, né? E a gente vai ver que tem diferença também na forma de calcular. Quando nós tratamos do calor sensível, nós vamos depender de ver na substância se aquela substância tem facilidade de mudar a sua agitação. Por exemplo, eu tenho 10 gramas de ferro e tenho 10 gramas de borracha. Tudo bem? Apesar de eu ter a mesma massa, nós vimos que a massa é um dos fatores que interferem na troca de calor, mas eu tenho a mesma massa de substâncias diferentes, por mais que eu forneça a mesma quantidade de calor aos dois, com certeza a temperatura dos dois não vai variar igualmente, certo? Não irão variar igualmente, porque são corpos constituídos de partículas diferentes, estão em formas de agregação diferentes. Então, quando nós falamos do calor sensível, nós vamos ter que olhar, como nós falamos no pedaço de aula anterior, a massa, o tipo de material e a temperatura inicial dele. Quando isso acontecer, então, nós vamos estar trabalhando com o calor sensível,
que a gente vai representar por Q igual a MC delta T. Você não é obrigado, mas eu gosto de colocar um Szinho aqui para ajudar a galera na hora de lembrar. Tudo bem? Lembrando quem são esses fatores, nós vamos juntos aqui, ó. Eu tenho a massa, nós vimos que era um fator que interferia. Nós temos aqui o calor específico sensível. E, obviamente, nós temos aqui a variação de temperatura. Ótimo, certo? Bom, esse calor específico sensível talvez seja a grande novidade para alguns aqui. O calor específico sensível, ele é uma propriedade da matéria, tá? Cada substância tem o seu calor específico sensível. E aí, obviamente, vai variar de substância, de material para material. Quando nós falamos da quantidade de calor latente, a gente vai estar analisando justamente a quantidade de calor necessária para que eu consiga mudar de estado físico. Daí a gente vai botar assim, ó, uma quantidade de calor latente, um QLzinho, vai ser igual a massa vezes o latente. Bom, peraí, vamos com calma. Quem é a massa, Guto? Vamos lá, olha só. Quem é M? É a massa, já te respondi. É a massa. E quem é o latente aqui? Esse cara, esse Lzão aqui, que a gente chama só de latente. Na verdade, ele é o calor específico latente. Tudo bem? Bom, eu queria chamar a atenção de novo para esse cara. O calor específico, como o próprio nome diz, está dizendo que ele é específico de cada substância. Tá ok? Ele é uma propriedade da matéria. Agora, normalmente, a gente escuta falar calor latente do teu lado direito e calor específico do teu lado esquerdo. Na verdade, em ambas as situações, nós estamos nos referindo ao calor específico. O que eu quero te mostrar? Que, na verdade, você está falando praticamente da mesma propriedade sendo aplicada em ocasiões diferentes. Como é que eu faço para avaliar isso, Guto? Não entendi muito bem. Olha só, se você pegar e isolar aqui para a gente, simplesmente, o calor específico sensível aqui da nossa amostra, isola o Czinho. Se você isolar ele, você vai pegar aqui, ó, Czinho vai ser igual a quantidade de calor sensível dividido pela massa vezes o ΔT. O que nós estamos nos referindo aqui? Olha só, o que a gente está analisando é justamente a quantidade de calor que você está trocando por unidade de massa para que aconteça o quê? Quantidade de calor por massa, tá? Unidade de massa, presta muita atenção nisso. Você está vendo quanto de calor você precisa? Quanto de calor cada unidade precisa para variar a sua temperatura. Quando você vai olhar para o seu lado direito, que você vai analisar a tua quantidade de calor latente, para você olhar o teu calor específico latente, você observa que a mesma relação praticamente vai aparecer do outro lado. O motivo é que é diferente. O meu calor latente dividido pela minha massa. O que eu estou analisando aqui, pessoal? Eu estou vendo da mesma forma uma quantidade de calor por unidade de massa, certo? Quantidade, o quanto de calor cada unidade de massa precisa para quê? Para mudar o estado físico. Então, em ambas as situações, falar de calor específico é falar do quanto de calor eu preciso para que cada unidade de massa possa variar a temperatura, no caso do sensível, ou mudar o estado físico, no caso do latente. Tudo bem? Agora, olha só.
A gente pode, falando em unidades de medida, tá? No sistema internacional, a gente teria esse calor específico sendo trabalhado em Joule por quilograma Kelvin. E o calor latente, específico latente, ele já estaria sendo medido em Joule, da quantidade de calor, já que é energia, por quilograma. Mas veja bem, esse não é o sistema mais assim usado, tá? Usualmente falando, a gente usa a quantidade de calor com outra unidadezinha de medida que antes de escrever eu gostaria que você pensasse. Isso que você consegue puxar na memória. O calorzinho específico, aqui o calor latente, ele vai ser medido em Joule por quilograma, porém eu já estou te falando que essa não é a unidade mais usual. O que é mais comum para a gente é a caloria massa medida em grama para cada grau Celsius. Essa vai ser de verdade a tua unidade de medida usual para calor específico latente e para o teu calor específico sensível. Ok? Vou botar aqui apertadinho. Pá, pou, pou, pou. É muito simples, tá? Isso aqui é fácil da gente gravar. Estou empolgado, estou embrasado. Caloria por... Ótimo. Show. Olha só. Fica atento no seguinte. O calor específico é o cara que vai aparecer com mais unidades. Então esteja atento sempre nas questões, porque ele vai ser teu guia para dizer qual unidade de medida ou quais unidades de medida vocês deverão usar. Agora presta sempre atenção, fazendo um link legal com a química. Tu lembra desse cara aqui? Isso aqui a gente chama lá na química de diagrama de fases, não é isso? O que acontece? Você observa, você vai lembrar aí, vai puxar na memória, que quando a gente tem um diagrama como esse, a gente associa que no intervalo A nós temos a variação de temperatura. Vou botar aqui ΔT. Então, nesse caso, no intervalo A, vamos botar aqui mais bonitinho isso aqui. Olha para esse gráfico, certo? E vamos ver o que a gente identifica nele. Quando a gente fala do gráfico no ponto A, a gente está percebendo que a gente está tratando ali de uma variação de temperatura, enquanto eu ando para a direita. Lembra que andando para a direita eu estou aumentando a quantidade de calor no sistema. Tá? Está aumentando e está chegando energia para ele. Quando você pega o intervalo A, você percebe uma variação de temperatura. Tá? Se tem variação de temperatura, portanto, eu posso dizer que esse calor naquele processo é um calor sensível. Já na etapa B, nós percebemos que não há variação de temperatura. E se não há variação de temperatura, eu posso dizer que está havendo variação do estado físico. E se há variação do estado físico, nós podemos então garantir que eu estou trocando ali um calor que eu vou chamar de sensível, jamais eu vou chamar de calor latente. Já na etapa C, eu estou falando novamente de uma variação de temperatura diferente de zero, né? Vamos botar aqui um diferente de zero, tá ok? Então, nesse caso, eu posso dizer que eu tenho novamente um calor sensível. No estágio D, eu tenho uma nova mudança na quantidade de energia, porém eu tenho um ΔT igual a zero. Por fim, vou poder dizer então que há uma variação do meu estado físico. Sendo assim, eu posso garantir que eu tenho calor latente. E por fim, por último, na etapa D, a gente tem um ΔT diferente de zero, portanto, eu tenho calor sensível de novo. Vale lembrar que se a gente for calcular a quantidade de energia que esse corpo precisou para chegar de menos 20 graus Celsius até mais de 100 graus Celsius, eu teria que somar todas essas quantidades de calor, pois eu passo por etapas até chegar lá.
Eu não consigo transformar direto de menos 20 até cento e poucos, porque eu tenho aqui o que a gente chama de fusão e nós temos aqui o que nós chamamos de vaporização. Claro que a gente pode ter também a condensação, né? E aqui a gente pode ter também a solidificação. Tá ok? Bom, não deixaria de olhar sobre capacidade térmica. Quem seria a capacidade térmica de uma medida? A capacidade térmica, ela vai conversar diretamente com o calor específico. Mas toma cuidado, a capacidade térmica, ela vai aparecer para a gente com um Czão maiúsculo, tá? Que vai ser a quantidade de calor para variar a temperatura também, só que sem depender da massa. Portanto, ele é o calor específico vezes a massa. Nesse caso, você não está vendo a quantidade de calor para variar a temperatura por unidade de massa, mas sim analisando para todo o corpo. Então, capacidade térmica não é uma propriedade da matéria, é uma medida do corpo. Beleza? Então, dá um confere nisso aí, encara bastante exercício e vamos com tudo que a gente vai fazer dar certo. Me respeita, porque comigo você sabe. Tamo junto, a física é linda. Pai, beijo, lindo, lindo.